Muitas pessoas se exercitam porque acreditam que isso ajudará a perder gordura. Um dos maiores debates do planeta. Doutor, que conselho você dá para quem está assistindo esse vídeo? Então isso não é um fato bem conhecido, mas Daniel Lieberman, ele estuda e ensina que os humanos devem... Autor e professor na Universidade de Harvard. Exercício e doença. Sono prolongado, alimentação balanceada. Ele tem as respostas de todas as coisas com as quais a maioria de nós se preocupa. evoluímos muito para sermos fisicamente ativos, trabalhando no campo, caçando, coletando. Mas agora, vivemos num mundo onde apenas 50% dos americanos se exercitam. E o mundo todo está nesta direção. O câncer, a depressão, a ansiedade podem atribuir muito a isso, com menos atividade física. Na verdade, as mulheres que praticam 150 minutos de atividade por semana têm riscos de câncer de mama de 30% a 50% menor. É loucura, né? O problema é que gastamos apenas 3% do nosso orçamento médico na prevenção. E ainda assim, 75% das vezes é uma doença evitável. É um sistema retrógrado e estúpido. Quando o doutor escreveu esse livro sobre exercícios, será que houve alguma mudança de imediato no seu próprio treinamento de força? Treinamento de força. Quanto mais estudo a importância de se fazer pesos, especialmente quando você envelhece, mais eu comecei a me culpar por ser preguiçoso. Porque quando as pessoas se aposentam, elas se tornam menos ativas, tendem a perder músculos. Então, isso inicia um ciclo vicioso. Será se o doutor acha que não devemos nos aposentar dos exercícios? É um conceito ocidental, muito moderno, e sim, pagamos um preço por isso. Então, como alguém passaria de uma opinião negativa em relação ao exercício e se tornar um praticante? Como um biólogo evolucionista, existem várias maneiras de se fazer isso. Quais são algumas das maiores mentiras dentro desse tema? Meu Deus, existem tantos. Um dos mais comuns, claro que é... Olá, eu sou o Vander e bem-vindos ao canal Empreendimente. Aqui trazemos as últimas novidades do mercado online e negócios, mas também com vídeos que te inspiram. Vem comigo nessa jornada realmente transformadora, onde te equiparemos com conhecimento, motivação e estratégias inovadoras. Estamos aqui para ajudar você a crescer, não apenas enriquecendo financeiramente, mas também como indivíduo. Juntos, vamos superar desafios e atingir grandes conquistas. Seu sucesso começa aqui, no Empreendimente. E sabemos que não adianta ter sucesso sem ter saúde. Por isso, agora vou revelar 7 grandes mentiras sobre sono, câncer, corrida e açúcar, de acordo com o renomado cientista de Harvard, o Dr. Daniel Lieberman. Desafiando as regras dos exercícios físicos. Durante grande parte da história, os seres humanos precisavam ser fisicamente ativos todos os dias para caçar e garantir a sua sobrevivência, ou para evitar que eles próprios virassem a caça. Eles tinham um estilo de vida ativo, mas uma coisa que eles não faziam era realizar exercícios físicos por vontade própria, e mesmo assim eram mais fortes que os atletas de hoje. Diferente de hoje em dia, onde a maioria das pessoas se matriculam na academia, praticam corrida ou qualquer outro tipo de modalidade esportiva. No mundo moderno, a busca incansável por um estilo de vida saudável muitas vezes nos leva a aceitar determinadas verdades sem questionar. No entanto, a pesquisa de um professor e cientista de Harvard agora desafia nossas crenças sobre saúde, exercício, câncer e açúcar, revelando que nem tudo que ouvimos sobre saúde e exercício é verdadeiro. O renomado cientista do Departamento de Biologia Evolutiva de Harvard, Daniel Lieberman, autor do livro A História do Corpo Humano, revela segredos e mitos sobre nossos hábitos de saúde e estilo de vida. O Dr. Lieberman conta que sempre odiou fazer exercícios de peso, mas ele se culpa por ser preguiçoso e que tenta treinar pelo menos 2 vezes na semana, pois quanto mais ele estudou, mais percebeu a importância de se fazer exercícios com peso, pois quanto mais envelhecemos, a perda de massa muscular é maior. Quanto mais eu comecei a me criticar por ser preguiçoso, agora tento fazer pelo menos 2 treinos de força toda semana. Levo isso mais a sério, porque especialmente conforme envelhecemos, a perda de massa muscular pode ser realmente debilitante. O Dr. Lieberman passou muito tempo com caçadores indígenas na África e na América Latina, catalogando quanto tempo eles passam andando, correndo, levantando, carregando e sentados. Ele escreve sobre suas descobertas, bem como sobre a importância do exercício e mitos que o cercam em seu novo livro chamado Exercised.
Se você realmente observar o que os caçadores fazem, eles caminham cerca de 8 km por dia, o que significa, para a maioria das pessoas, cerca de 10.000 passos, diz o Dr. Lieberman. O Dr. Lieberman diz que muitas pessoas estão se movimentando menos do que antes da pandemia. Ele diz que se 10.000 passos parecem fora de alcance, não há problema em fazer menos que isso. Pois até mesmo quando você está inquieto, você está realizando uma atividade física, mesmo que não esteja percebendo. Alguns médicos afirmam que o hábito de ficar sentado agora pode ser comparado ao hábito de fumar. Mas o professor Lieberman, com seu estudo, traz novidades sobre esse assunto, e é o que vamos ver agora logo mais. Ficar muito tempo sentado faz mal? O professor conta que durante o estudo com os caçadores não havia cadeiras ou algo parecido, mas as pessoas ficam um bom tempo sentado em tronco de árvores ou no chão. Outros participantes da pesquisa colocaram sensores de movimento no corpo dos caçadores e descobriram que eles ficam sentados em média cerca de 10 horas por dia, o que é praticamente a mesma quantidade de tempo que eles e os outros cidadãos urbanos passam sentados. Você sabe, nós passamos muito tempo sentados e, na verdade, alguns ex-alunos meus mediram quanto as pessoas se sentam em sociedades de caçadores-coletores e eles basicamente se sentam tanto quanto nós, o que meio que confirma a minha percepção, que é de que é completamente normal ficar sentado. O primeiro mito que Lieberman desmistifica é que passar muito tempo sentado não é tão prejudicial à saúde, desde que não seja a única coisa que você faça no dia. O professor diz que é uma grande mentira quando contam a você que ficar sentado por muito tempo, como durante o trabalho, é prejudicial à sua saúde. Ele conta que para muitos o ato de ficar sentado é demonizado e tratado como uma forma antinatural do nosso hábito. E para ele isso é falso, pois isso é um hábito natural feito por nós animais. Você sabe, existem esses slogans, como sentar é como fumar, e é realmente ruim para você. E sabe, toda vez que você se senta na sua cadeira, perde 2 horas da sua vida e o que quer que seja, acontece que todos os animais se sentam, certo? Meu cachorro se senta, vacas se sentam, galinhas se sentam, todo animal se senta. E os caçadores-coletores também se sentam. Você acha que o seu peso pode aumentar se ficar muito tempo sentado? E qual seria a melhor forma de perder peso? Se prepare que nos próximos capítulos, o Dr. Lieberman nos revela uma grande informação que poucos sabem sobre a perda de peso. Mas antes, você vai ficar sabendo que os hábitos naturais que você faz no dia a dia afetam a sua saúde. O Dr. de Harvard fala sobre a importância de você se movimentar em curtos períodos durante o dia. O simples fato de você levantar de vez em quando é como se você estivesse ligando o motor de um carro. A cada 10 minutos ou mais, apenas para ir ao banheiro, preparar um chá ou brincar com o seu cachorro, mesmo que não esteja gastando muita energia, você está movimentando seus músculos. Só de fazer isso, você já consegue reduzir os níveis de açúcar do seu corpo. Então, com isso, sabemos que é uma falácia comum que ficar sentado por muito tempo faz mal à nossa saúde. Você está ativando diversos mecanismos celulares. Você reduz os níveis de açúcar no sangue, ativa vários genes e descobre-se que isso é, de longe, o mais importante. Um modo de sentar. Então, levante-se de vez em quando. Apenas vá ao banheiro. Faça uma xícara de chá, brinque com seu cachorro. E logo mais, o Dr. Lieberman explica a relação do seu joelho ter com os pneus de carro, e que o uso do tênis tem a ver com tudo isso. O melhor exercício para perda de peso. A Organização Mundial da Saúde considera ativo quem pratica 150 minutos de exercícios por semana. Abaixo disso, ela considera você sedentário. Muitas pessoas com sobrepeso lutam para conseguir atingir esse tempo mínimo com a esperança de perder peso. Então, muitos estudos prescrevem para que você perca peso, é preciso pelo menos 150 minutos de caminhada por semana, o que corresponde a 21 minutos por semana. A Organização Mundial da Saúde e praticamente todas as principais organizações de saúde afirmam que a quantidade básica de atividade física que deveríamos ter é de 150 minutos por semana, o que se traduz em 21 minutos por dia. Portanto, muitos estudos sobre perda de peso e exercício recomendam que as pessoas caminhem por 21 minutos por dia, ou, você sabe, 20 minutos por dia. É verdade que para você perder peso é necessário realizar mais do que 150 minutos de exercícios por semana rápido.
E também é preciso mudar sua alimentação. Além disso, o doutor explica que os exercícios, na verdade, ajudam você a ganhar mais peso. A mentira que te contam é que para você perder peso, basta apenas realizar exercícios físicos, pois para perder peso, você também precisa mudar sua alimentação. Adivinha só? Eles perdem peso. E, ainda mais importante, estudo após estudo tem mostrado que o maior benefício do exercício em termos de peso é prevenir o ganho de peso ou a recuperação do peso, porque a maioria das dietas não tem sucesso. Agora eu vou te falar o que a pesquisa do professor revelou sobre a relação entre desgastes no joelho e os mitos sobre a corrida. A falsa ideia de que correr faz mal aos joelhos. Muitas pessoas pensam que correr é como dirigir, e que assim como dirigir um carro por um bom tempo, desgasta as suas rodas. Também, se você correr muito, vai desgastar a cartilagem do joelho e prejudicar as articulações. E que as pessoas que não correm têm menos probabilidade de ter artrite nos joelhos. Isso é outra mentira. Estudos após estudos do Dr. de Harvard mostrou que em termos de desgaste, as pessoas que correm mais não têm maior probabilidade de desenvolver artrite, pelo contrário. Elas têm uma maior probabilidade um pouco menor de contrair artrite, porque usar a cartilagem, os músculos, a força, todos os bons benefícios da atividade física acabam sendo protetores para o seu joelho. Artrite, que é realmente sobre o que eles geralmente estão falando. É absoluta e definitivamente falso que correr aumenta as taxas de danos na cartilagem do joelho e artrite. Portanto, a artrite é causada pelo desgaste da cartilagem em uma articulação. E é um mito que correr realmente aumenta os danos na cartilagem. E quando se fala em lesão, os joelhos são campeões em reclamações. Mas as lesões nos joelhos estão mais relacionadas à forma de correr. O doutor conta que, estudando sobre a corrida, ele constatou que muitas pessoas correm de maneira incorreta. Correr é como qualquer outro esporte, é preciso aprender técnicas para realizar bem. E o que acontece é que a maioria das pessoas apenas colocam um tênis e saem correndo sem ter a noção de estar se prejudicando. Causadas pela forma como corremos. Correr, eu acho, é uma habilidade. E muitas pessoas não aprendem a correr, eu acho, corretamente. De forma natural, ensinamos as pessoas como jogar. Ensinamos as pessoas a nadar. Ensinamos as pessoas a, fazer praticamente toda a atividade física, mas apenas damos a elas um par de tênis e dizemos para sair correndo. Será que é melhor começar a aprender a correr e fazer exercícios quando jovem e se aposentar dos exercícios quando estivermos idosos? E como está a qualidade do seu sono atualmente? Você consegue dormir 8 horas por dia? Ou acha que a TV e os smartphones atrapalham você na hora de dormir? Você é obrigado a dormir 8 horas por dia? Inventamos a eletricidade e agora temos smartphones e televisões. Todas essas coisas que nos mantêm mais tempo acordados à noite. Mas ao contrário do que você pensa, as pessoas que moram em lugares onde não há eletricidade, nem celulares e TV, não dormem mais do que uma pessoa que mora na cidade. Essa média está entre 6 e 7 horas à noite. E muitas vezes nem cochilam, aliás. Algo que também não disseram. Se olharmos para os dados, não há provas de que as pessoas atualmente dormem menos do que antes. E a questão do sono é relativo. Algumas pessoas precisam mais, outras menos. O doutor diz que dormir mais ou menos horas depende muito da nossa idade, e isso é natural. Então, de acordo com o doutor, é uma mentira dizer que devemos dormir 8 horas por dia. Pois, segundo seus estudos, quem dorme de 6 a 7 horas por dia tende a ter uma vida até mais saudável do que quem dorme 8 horas por dia. Pessoas que dormem 7 horas costumam, na verdade, viver vidas mais longas e saudáveis, em média, do que aquelas que dormem 8 horas ou 6 horas, para ser mais preciso. Portanto, 7 horas é, em média, o ideal. E é claro que há variação dentro dessa faixa. Então, só porque você dorme 8 horas, está tudo bem, certo? Se você dorme 6 horas, provavelmente também está tudo bem. Não é como se fosse um número absoluto e inflexível. Será que doenças como infarto, Alzheimer e diabetes estão ligadas ao excesso de açúcar, falta de exercícios físicos ou apenas o fator genético define quem terá esses problemas no futuro? Os exercícios na terceira idade não são importantes. Temos a noção de que conforme você envelhece, você se aposenta dos exercícios. Temos muitas evidências de que os indivíduos mais velhos são menos ativos e realizam poucas atividades de força. E uma das consequências negativas é a diminuição dos músculos e eles acabam atrofiando.
O doutor usa o termo técnico sarcopenia para explicar o que ocorre no nosso corpo. O termo técnico para isso é sarcopenia. Sarco é a palavra grega para músculo, e penia é a perda de músculo. Então, à medida que as pessoas envelhecem, tendem a perder músculo. E quando isso acontece, elas se tornam frágeis e perdem capacidade funcional. E à medida que envelhecemos e nos tornamos mais frágeis, cria-se um círculo vicioso porque andamos mais devagar. Fica mais difícil até levantar da cadeira, e isso nos deixa menos disposto a ser mais efetivo fisicamente. Independente da idade, não importa se você já tem 80 ou 90 anos. Se você se movimenta ou faz um pouco de treinamento, ainda consegue ter benefícios. Alguns de nós temos predisposição genética para sermos mais propensos a ter diabetes ou doenças cardíacas, mas nossos tataravós, em ambientes diferentes, não estavam contraindo essas doenças, ou estavam contraindo em frequência mais baixas. Mas naquela época essas doenças eram menos comuns. Então, muitas vezes culpamos nossos genes para muitas dessas doenças. O doutor não nega o papel da genética, mas se você quer reduzir o risco de doenças cardiovasculares, diabetes, Alzheimer ou demência, é essencial realizar exercícios físicos. Então, colocar a culpa apenas no fator genético como responsável para essas doenças é uma grande mentira, pois a falta de exercícios físicos tem grande importância nisso. Então, se você quiser diminuir o risco de doenças cardiovasculares, reduzir o risco de diabetes, diminuir o risco de Alzheimer, demência, o exercício não é uma bala mágica, não vai te impedir de ter essas doenças completamente, mas reduz significativamente o risco. Veremos agora outro grande mito sobre o açúcar. O doutor de Harvard destaca os 3 pilares para uma vida saudável: evite fumar, praticar exercícios e reduzir o consumo de açúcar. Alimentos que elevam a glicose e disparam a insulina causam inflamação. A insulina armazena energia e gordura para as células, levando à inflamação quando acumuladas. Praticar exercícios reduz o nível de insulina, prevenindo danos e inflamação. O professor destaca 2 maneiras de lidar: evitar alimentos que causam inflamação, como os ricos em açúcar e gordura trans. Basicamente, qualquer coisa com muito açúcar, certo? O açúcar é altamente inflamatório. Ou as gorduras trans são altamente inflamatórias também. Acontece que muitas pessoas não sabem disso. Mas você também quer reduzir o funcionamento do seu sistema imunológico, certo? Você quer diminuir o nível. O doutor, em uma de suas expedições, percebeu que alguns caçadores são viciados em mel. Como são mais ativos fisicamente, esse consumo não traz tantos problemas para eles. A grande mentira é que o açúcar não é esse grande vilão quanto pensamos, mas é preciso manter uma vida no mínimo ativa. E então, deixa de ser uma expedição de caça para se tornar uma expedição de coleta de mel. E eles vão de colmeia em colmeia, pegam fumaça, queimam as abelhas e simplesmente se empanturram com mais mel do que eu poderia imaginar para comer. Exceto que estes são caçadores-coletores magros e fisicamente ativos. E eles lidam com isso muito bem. Se prepara agora, pois o professor Lieberman revela um hábito alarmante que está silenciosamente minando a saúde das pessoas, e a sua também. Esse fenômeno preocupante já chamou a atenção até da Organização Mundial da Saúde. Exercícios e prevenção do câncer. O professor salienta que evoluímos para sermos fisicamente ativos, mas hoje apenas metade das pessoas pratica exercício regularmente e apenas 20% atende aos padrões mínimos da Organização Mundial da Saúde. O que se constata é uma nação viciada em televisão e o resto do mundo está indo nessa direção. O professor diz que os exercícios físicos são grandes aliados contra a depressão e ansiedade. A atividade física é importante não apenas para a saúde física, mas também vital para a saúde mental. E acredito que muitos dos problemas de saúde mental que temos hoje, como depressão, ansiedade, alguns deles, até certo ponto, podemos atribuir à falta de atividade física. E observou que mulheres que praticam atividade física durante 150 minutos por semana reduzem o risco de câncer de mama em 30 a 50%. Fazer 150 minutos de atividade física por semana tem, em média, cerca de 30 a 50% de risco mais baixo de câncer de mama ao longo da vida do que pessoas sedentárias. Além disso, o doutor explica que o nosso sistema médico se preocupa mais no tratamento dessas doenças ao invés de investir em prevenção. E por fim, o doutor enfatiza que se você quiser retardar o envelhecimento,
e reduzir a chance de ter várias doenças, é melhor praticar exercícios físicos o quanto antes. Mais ou menos 7 a 8 mil passos. A curva meio que atinge um ponto baixo, certo? Não parece haver uma grande vantagem em dar mais passos por dia, de acordo com grandes estudos epidemiológicos. Então, não é um objetivo tão ruim, mas também não é algo extraordinário. Então lembre-se, sempre que puder realize alguma atividade física. E como você aprendeu hoje, pequenos hábitos já fazem uma grande diferença na sua saúde. Pois saúde é o maior bem que você pode ter. E um bem que você provavelmente terá no futuro será um carro elétrico. E ainda por cima chinês. Nesse vídeo te conto do porquê do avanço acavalado dos carros elétricos chineses no mundo todo e por que você deverá ter um. E nunca se esqueça, honestidade sempre. Eu sou o Wander e até o próximo vídeo.